Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço, convite à leitura. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo, porque você sabe que isso é muito importante para mim e não custa nada para você colaborar. A dica de hoje é uma vida com propósito. Fique aí que nós já vamos falar sobre esse livro. Uma vida com propósitos. Essa é a dica de hoje. E o que eu achei mais curioso desse livro é que ele chegou até mim justamente no momento em que eu criei o Chá com Propósito. Fazia pouquíssimo tempo, eu estava gravando poucos ainda, bem no início mesmo. E daí eu estava numa biblioteca olhando, já tinha escolhido alguns livros e de repente apareceu esse. Eu fiquei pensando tudo a ver, né? Porque o nome do programa é Chá com Propósito, todo sábado às 5 da tarde. E o meu intuito com nesse espaço é propor a reflexão. Porque eu acredito que quando a gente melhora, né, de verdade, a gente se transforma numa nova mulher, a gente quer que outras pessoas venham conosco. A gente quer que as outras pessoas também sintam o mesmo que a gente está sentindo. Assim somos do bem, pessoas que querem o bem das outras. Claro que pessoas invejosas jamais queriam que as outras tivessem tanto sucesso ou tanta felicidade quanto ela. Porém, quando nós encontramos a verdadeira felicidade, sabemos exatamente quem a gente não tem problema algum de trazer outros conosco. É esse o intuito desse espaço, convite à leitura, e também do Chá com Propósito aos sábados. Vamos refletir um pouquinho, né? Pensar um pouquinho. Primeiro, qual que é o propósito da sua vida? Por que você vive? O que você tem feito? Essa pergunta todo ser humano deveria fazer. E no livro começa com uma afirmação: você não é um acidente. Quantas pessoas eu vejo se achando um horror de ser humano, invejando os outros, planejando coisas para os outros, porque não se dão o devido valor. E começa com essa reflexão logo no início do livro. E depois tem uma pergunta: o que dirige a sua vida? E eu gosto muito das perguntas porque as perguntas nos fazem pensar sobre. Quando eu tive aula no jornalismo de filosofia, eu me lembro que o professor falou. Na verdade, eu acho até que outros professores já tinham dito, mas me tocou profundamente, que a filosofia ela tem muito mais perguntas do que respostas. E na psicologia também, na busca de quem sou eu, de curar as minhas feridas, tem muito mais pergunta do que resposta. E como é importante nós olharmos para isso. E daí se coloca o que dirige a sua vida. Muitos são dirigidos pela culpa, outros são dirigidos pelo rancor e pela raiva, muitos são dirigidos pelo medo, muitos são dirigidos pelo materialismo, fala da necessidade de aprovação. Então, assim, quem que governa a sua vida? Eu vejo em nossa sociedade um número grande de pessoas que entregam a sua vida para o outro, seja para o esposo, seja para sua mãe, seja para o seu pai, seja para os seus filhos. Quantas famílias que quem mandam na casa são os filhos, crianças e adolescentes. Por quê? Porque a dor tá sofrendo demais, não sabe qual que é o propósito da sua vida, não consegue dizer não para um filho adolescente ou criança e vive naquela cegueira profunda até o fim da vida. E tá destruindo, né? Porque a gente sabe que criança e adolescente não tem o cognitivo preparado para tomar decisões. E como que uma família está sendo direcionada por uma criança ou por um adolescente, como nós temos visto. Tem adolescentes que arquitetam, que planejam, que mentem. Esses dias eu ouvi um adolescente de 12 anos falando assim que os pais acreditam totalmente nos filhos e não acreditam nos professores, porque eles são santinhos na casa e na escola eles aprontam, então os pais preferem acreditar em seus filhos que estão mentindo, segundo esse colega de classe. É algo para a gente pensar. Adulto, qual é o seu propósito? Para que você vive? Se você morresse amanhã, o que você deixou de legado? Não estou dizendo de herança,
não estou dizendo de bens materiais, mas o que você deixou de bom para a sociedade em que você viveu? É algo para a gente pensar, eu penso também. Então, como é importante nós termos propósito de vida? Quantas pessoas tiram a sua vida porque não encontram mais sentido nela? As dores são tão grandes que elas preferem desaparecer, ir embora, porque não dão conta. E a gente sabe que tem tantos casos de depressão. E eu, como terapeuta, não tenho como deixar de olhar para essa dor emocional, muitos traumas de infância que fazem com que a pessoa não consiga estar presente no presente. Ela vive no passado o tempo todo. E como é importante nós olharmos para isso e curar as nossas dores. Principalmente quem é pai, quem é mãe. Precisaria ter propósito de vida. Não dá para ter dependência, seja do filho, seja do esposo, seja lá de quem for. Nós somos autores da nossa própria vida e a gente tem que conduzir da melhor maneira. Essa leitura eu achei muito interessante para nós pensarmos sobre isso e nos conectar também com o Criador, né, com Deus. Como é importante nós termos uma vida alinhada com o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu sempre falo, por mais que eu seja uma pessoa da ciência, né, eu fiz mestrado, eu sou formada em jornalismo, o terapeuta ele tem que estudar o tempo todo, como psicopedagoga também, tem testes que nós aplicamos. Então nós somos pautados, nós profissionais da saúde, da educação, nós somos pautados pela ciência, mas a espiritualidade não tem como deixar de falar. Quem teve uma vivência profunda com o Espírito Santo nunca mais será o mesmo. E como é importante, como seria importante se todos vivenciassem isso para conhecer a verdade, para tirar as vendas dos olhos e começar a enxergar o que vale a pena de verdade e ver o que está por trás de tantas dores emocionais das pessoas que estão à nossa volta. Então pense sobre isso, reflita sobre qual é o seu propósito de vida. Beijos, até o próximo vídeo.